E aí, vamos pro replay de hoje. Foi um jogo muito bom contra o Necone, que inclusive muita gente boa. Hey man, if you're watching this, shoutouts from Brazil. It was an amazing match. Ah, enfim, estamos jogando contra PK Adventure. PK Adventure Horus. Deck, só de falar em voz alta já imagino o gás que esse deck consegue botar. O VS tem um pouco de dificuldade, mas com essa build que eu tô testando agora usando Trust e. Aqui é mesmo? É Trust e. Caralho, me fugiu o nome. Trust e Board Breakers, ela tem mais chance, digamos assim. A gente abriu muito bem, abrimos Fenrir, Raizen e Stake. Então a gente vai fazer o full combo. Eu acho que nesse jogo eu deveria ter feito. Nesse jogo não, né? Eu deveria ter feito um duelezinho, cara. No jogo seguinte, parando pra pensar agora. Ai, na hora você não pensa essas coisas, mas. Aqui eu faço a play standard. Como no DB tá tendo muito Nibiru aleatório assim de main deck, eu sempre tô optando por fazer a board segura de Fenrir, Jalong e Pedra com a do level setada. Na end o Jalong volta. E aqui a gente tem. Acho que tudo, né? Enfim. Ele começa o turno dele com Glory. Glory descartando Water Enchantress. É quebradíssimo. 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 Ele consegue aí basicamente um mais todos, né? Ele vai dar um draw, ele vai buscar o bagulho, ele vai ter a engine Brave Token rolando. E é quando ele deu essa rota de se fudeu, cara. Contra o que eu estou jogando? Yikes. A droplet foi dolorida aqui. Eu pensei ainda em dar isso aqui logo agora, mas eu optei por não fazer isso. Mas é aquilo. A gente busca a trap não somente porque o efeito da Dark Hole é bom, mas a gente busca a trap para situações como essa. Porque um Impermanence Standby fez meio que desliga o nosso deck. Então a gente tem que jogar pra trap por isso. Vou fazer agora. Eu vou dar um pouquinho de flash forward. Porque ele vai fazer agora a jogada dele. Ele errou, spell, suave. Ele vai fazer a jogada dele de Brave Token. Até então isso aqui não ameaça. Pronto, aqui a gente pensa. Eu deixo ele adicionar Dracosec. Dá o efeito na resolução pra adicionar o grifo. Dá o coisa pra equipar. Pronto, era aqui. A gente tinha que esperar ele dar o grifo. Na ativação do grifo a gente dá isso aqui. A gente limpa o token. Isso aqui, a spell não entra. Fica apontando pra tela achando que vocês vão ver, mas eu vou usar o mouse. A gente tira o token, a gente destrói, a gente impede a spell de entrar. O grifo entra sem negação. E aí a gente invoca follow-up. E como a gente tem 2 fogos na mão, o Jalong vai buscar mais uma coisa. Como Chainlink 3 eu mostro só o que ele sabia. Menos 18, Dark Hole. E que eu fiquei decidindo. Como eu sabia que ele tinha a spell, eu sei 2 cartas da mão. Sei essas três cartas aqui da mão dele. Como eu sabia do sarcófago, a jogada virou um mind game. Porque ninguém lê a Pantera. Entrou o coisa. Aí eu, na resolução, ativo o efeito do Jalong pra entrar. Por que eu invoquei a Pantera e por que eu invoquei a Pantera aqui? Como ele ativou a Faithful nessa coluna, é muito provável que ele ative o sarcófago nessa. E se ele ativar o sarcófago nessa, eu tenho terra e fogo, eu consigo destruir aqui. E caso ele não ative nessa, eu dou Jalong pegando o César entra, bounçando a Pantera e eu pipoco ela. Deu pra entender? E se ele invocar nessa, eu ainda assim irei buscar o César de todo jeito, bounço ela, César entra e o César pipoca outra coisa. Caso ele fosse ameaçar direto o Battleface pra bater aqui, se ele soubesse do efeito da Pantera, ele poderia botar em outra, mas nessa situação hipotética, a gente iria. A gente iria buscar, bounçar ela
e proteger. Enfim. Ele ativa na coluna, o Mind Game dá certo. E aí eu falo na ativação, eu destruo. Ele... Cara, não é culpa sua. Ninguém lê a Pantera. Aí eu dou efeito pra buscar, eu pego o Valios e eu dou o Valios bonsando ela. Aqui ele não consegue bater por cima, o Valios consegue destruir a follow-up play dele, ele já deu normal nesse turno, que foi o Thorn Scales. E aí ele admite defeat. Game 1 foi legal, por mais que eu tenha começado, setupado meu campo e tal. Foi um jogo bem interativo, o que é um prelúdio do que essa match vai ser. Foi uma match bem legal. Raros jogos de Google que você sai assim, mesmo perdendo. Ah, spoiler, eu perdi. O gás foi um pouco demais pra eu aguentar. Nesse game 2 vocês vão ver, porque essa mão aqui está toradíssima. A gente tem Board Breaker, Slayer e Trush pra buscar uma pletora de cartas. Começou com Fenrir, Sarcófago. Ele abriu toradíssimo também, né? Fenrir, Sarcófago. Ele abriu 2 Fenris, mas enfim. Fez o Zombie Vampire. Deu o Zombie Vampire. A gente milou Pancrash, coisa Ultimate. Agora ele sabe que eu já estou no Ultimate Slayer. Ele invocou meu Pancra que eu fiquei triste. Porra, quando ele invocou, quando ele usou meu Pancra, caralho, velho. Pegou uma interação de graça. Ele pegou o Borger ainda, cara. Eu falei, caralho, ele vai dar um draw aqui. Eu falei, não, isso já é abuso, cara. O cara usou 2 monstros meus. Poderia ter feito um Tomahawk com 3 nível 7. Enfim, vou dar um fast forwardzinho pra ver o que ele vai fazer. Ele vai fazer o combo básico, né? Buscou, vai ter 2 Fog Blade. Não, pegou uma Wing. Ele descartou a Wing, Glória. Enfim, eu imaginei que isso era uma segunda Fog Blade. Quando ele não buscou a segunda, ele buscou a Wing, eu disse, não, beleza. Ele tem 2 Fog Blade. Ele já tinha uma na mão. É 2 Fog Blade. Uma IP que vira SP. 2 Fog Blades. Um IP que vira SP. Um Pancratops e um Fenrir. São 5 interações e eu tenho 6 cartas. É possível. A SP vai ser 2 interações, porque ela entra banindo uma e depois ela bane outra. Então 6 contra 6. É possível quebrar esse campo. Eu quero até ver aqui se tinha como jogar isso melhor. São interações chatas. É do normal. Efeito pra buscar. Ele deixou passar. Eu peguei. Talvez não fosse isso. Eu peguei ela porque na situação dele só tirar e eu não quiser gastar esse Borger aqui, eu poderia deixar ele sair, dar alguma coisa e aí invocar ela e continuar jogando. Ele deu Fenrir pra banir. Eu decidi dar o Razen como Chain Link pra coisar. Eu errei. Pronto, vamos lá. 2 coisas aqui que a gente já pode fazer. Eu tenho Evenly aqui. Quando ele gastou esse efeito, o que eu deveria ter feito é deixar isso ser banido. Dar Trust pegar Evenly me livrar do campo dele, entra Pantera, Link 1, entra Pantera, digamos que ele deixa o Pancratops. Se ele deixar o Pancratops, a gente vai fazer o Link 1. A gente iria... não pode dar Ultimate Slayer nele, porque eu não tenho coisa. A gente iria dar a Pantera, ver se ele dava alguma coisa na Pantera. Se ele desse o Pancratops, a gente bounçaria ela. Se ele não desse, a gente faria o Link 1. O Link 1 entraria o Borger. O Borger mostraria... Não, o Borger não teria como mostrar. A gente levaria essa Ultimate Slayer pra casa, né? Mas eu acho que a jogada correta era... Por ele não ter um negate de Spell Trap, era deixar esse Razen sair, Trust pegando Evenly. E jogar de Pantera. Foi completamente um erro.
Eu dei o Borger aqui. Eu tentei bater. Eu me confiei muito que a Slayer e Trust pra Gás iria me tancar isso, tá ligado? Aqui ele vai dar isso. Eu deveria... Caralho. Entrou o Jalong, como o Shenlink 2 eu dou aqui pra dar burn. Eu dei o burn, ele baniu, entrou o Jalong. Eu acho que a minha greediness foi pelo Jalong pra buscar. Eu dou o Jalong pra buscar aqui. Eu tomo a Fog Blade, ok. Ele ainda tem uma Fog Blade. Eu devia dar aqui, nesse momento. Ultimate Slayer voltando a Little Knight. Não, a Little Knight já deu efeito. É. Entra Kurikara tributando eles dois. Aí eu dou Ultimate Slayer aqui. Ultimate Slayer aqui. É, a jogada que eu vou fazer é essa. Eu dou tributo os dois. Aí eu dou Ultimate Slayer. Aqui, mando o Bucéfalo. Shuffles. Aí eu trigo o Bucéfalo. O Bucéfalo vai mandar o Aggregator. Aggregator alvo no Pancra pra negar ele. E aí a última carta era uma Khalid. E aí machucou, tá? Aqui a jogada era... Trust. Aí ele deu o Pancra destruindo o Jalong. Eu tive que setar e aí me travou um pouco, porque eu não tenho como fazer muita coisa. E aí a gente olha o grave dele. A gente tem basicamente duas opções de carta aqui pra reviver. A gente pode reviver a Little Knight, Fenrir, ou então o Horus. Por que eu não revivi Fenrir Little Knight? Porque invocar qualquer Horus, eles altariam essa carta. Ele só invocaria, bateria, me fez 2, coisa. Eu pensei em reviver isso aqui pra tirar um corpo, mas também foi um erro. Eu deveria 100% ter invocado o Fenrir modo defesa aqui, porque se ele fizesse o que eu falei de ir pra Battle Phase, eu não morria. Eu teria uma interrupção, porque isso aqui não é nada. Esses dois erros são coisas que a gente pode fazer. Provavelmente eu deveria ter ido pra jogada da Evenly, feito uma jogadinha mais fraca de Pantera Link 1 e me garantido no jogo. Eu limparia o campo dele, eu provavelmente tiraria o follow do Horus, eu tiraria o sarcófago, eu teria que lidar com o follow de PK, porque isso eu não tenho como evitar de todo jeito. E meio que me seguraria nisso, teria draw e coisa. Eu acho que o follow de PK sozinho não seria suficiente. E eu ainda teria... Se ele deixasse um link, eu ainda teria um bagulho pra draw, enfim. Bati pra 45, main 2. Eu revivi o Horus, ele fez a jogadinha de PK. E aqui, infelizmente... Se bem que ele ia ter isso pra altar o Fenrir... Não, altar o Fenrir era beleza, ele teria pra negar o Fenrir. Quanto que eu sabia, eu... Falei o que ele sabia. E aí, meio que acabou, né? Ele vai ter gás pra caralho. E só... E aí ele me deu o TK. Jogou muito bem. Jogou muito, muito, muito bem esse cara. Não tinha muito o que fazer. Game 3 a gente abriu miado, mas a gente tem Summon Limit Shifter. A gente só precisa que ele não abra o Fenrir, porque o Fenrir alta Summon Limit com facilidade. Que a gente segura um turno. Talvez mais. E ele começa dando Space Summon do Fenrir. Chato. Foi pra Battle, bateu. Deu certo, a gente segurou ele. Minhas leituras são Impermanence Fog Blade.
E aí a gente comprou esse deck. Caralho, eu imagino que esse deck... Eu só espero que ele não tenha comprado a Ashe, é o que eu tô pensando. Nem Permanence eu pensei. Eu pensei nem Permanence que ele botou na mesma coluna, mas 100% eu acho que isso aqui é uma Fog Blade. Passou, eu caralho, eu vou conseguir jogar o jogo. Ok. Razen é feito pra buscar, Impermanence. Certo. É o do Borger pra dar bounce. Entrou. Aí a gente busca aqui. Eu pensei pra caralho. Vamos lá. Aí não deu normal ainda, então eu posso buscar um normal summon. Eu busquei um Valius pra proteger o Borger porque na minha cabeça eu estava miado o suficiente de recurso para necessitar dessa desse Valius. Porque na minha cabeça isso aqui é uma Fog Blade. Então se eu tentasse fazer Link 1, jogada de Link 1, eu iria simplesmente tomar Fog Blade e perder o jogo. Então toda a minha jogada é baseada na Fog Blade. Na resolução ele deu o Fenrir coisa. Eu dou aqui pra dar burn e Shenlink 3 o Valius pra entrar. Deu burn, vou pra Battle Bato. Não era. Então fui punido por achar que era. E esses 500 de ataque que ele ganhou foram o que decidiu o jogo, tá? Por incrível que pareça, ele ter ativado essa wing ganhou o jogo pra ele. Ele achou que o shifter eu tinha dado no turno dele, mas não, eu dei na minha de phase. E aí eu seto um e passo. Eu preciso aqui baitar ele pra essa Summon Limit. Eu preciso baitar o Fenrir dele pra essa Summon Limit continuar em campo. Mas ele jogou muito bem. Eu dei o Fenrir pra buscar. Eu pensei em dar uma Ashe aqui só pra ver se ele dava coisa no Link. Mas eu não ia gastar uma Ashe nisso, não. O deck dele tem gás demais. Eu dei aqui, não, eu vou baitar. Ele deu de novo. Ele não caiu no bait da Ashe. No que ele deu essa terceira, eu disse: caralho, galado, que é isso, porra? Aí eu venho aqui, eu falo: ok. Eu vou baitar esse Fenrir agora. Eu dou Razen e invoco na coluna do Fenrir. Razen é feito pra adicionar. Ele vai dar encher o bagulho. Eu dou Borger tirando. O Borger vai entrar. Eu pensei que eu ia dar o Razen tirando porque ele ia dar o Fenrir. Certo? Se ele der o Fenrir, eu dou Borger tirando. Razen vai buscar. Summon Limit fica. Eu posso buscar um Terra e bounçar com Valios. E aí eu teria o setup de Valios protegido. Com um pop provavelmente pro. Provavelmente pro Inset, né? Porque ele ficaria em campo e eu não deixaria. Eu pipocaria o Fenrir e não deixaria ele. Se ele fosse bater por cima, ele coisaria. Mas aí eu teria Summon Limit pra me segurar nesse jogo. O que ocorreu foi. No que eu dei a pedra, a última carta da mão dele que eu não sabia era uma Droplet novamente. E aí machucou. Eu falei: no way. Aí eu. Calma. Na resolução da Droplet, eu decido dar isso aqui. Eu sei que ele vai tirar de todo jeito, mas eu não morro. E sabe esse negócio que eu vou ficar vivo com 200 de ponto de vida? Era pra eu ficar vivo com 700 se ele não tivesse gastado isso. E aí você vai me dizer: ah, mas por que isso é relevante? Isso é relevante porque o Zombie Vampire irá milar um nome que poderia ligar esses dois boys. E eu poderia reviver. Mas eu não vou poder fazer. Meus builds foram horríveis, mas meus builds também não foram muito bons. Mas eu teria um Valius que eu poderia reviver, estaria vivo e deixaria os meus dois bichos coisa pra desviar. Caralho, é aqui eu comecei a anotar isso que eu falei. Que se o Ferrinho fosse só grande, eu tivesse vida,
eu simplesmente entraria o Valios agora, o Valios pipocaria o que ele reviveu, e ele não teria como fazer isso. Basicamente vai fazer o full combo dele, porque ele chega nessa coisa. E no game state simplificado como a gente tá, eu só perco. Eu não aguento isso. E aqui eu tenho que lidar com Rust, Mascarena, Fogblade e coisa. Eu tenho 4 cartas contra 4 interações. Eu só tenho uma normal summon. É possível? É possível. Mas eu precisaria setupar um Valios vivo pra pipocar cartas no turno dele. Pra eu não deixar isso aqui reviver 3 boy grande e ele simplesmente ganhar o jogo. Tá bom, ok, vamos lá. Vamos começar. Eu começo dando no normal do Reis em efeito. Ele deu encheu o efeito do Reis a Wing. Beleza, a Wing voltou e eu busco. Eu busquei o Jalong. Por quê? Eu queria dar o efeito do Reis pra destruir aqui. E forçar a Mascarena. Se eu não tinha uma maneira melhor de fazer isso, né? Eu podia buscar a menina de terra. E aí o Valios entraria, o Valios pipocaria uma carta. E depois a menina de terra entraria. Eu faria o Link 1 e tentaria jogar. Poderia. Mas não era bom de todo jeito. Porque ele teria maneiras de meio que parar essa jogada. Certo. Ele deu coisa aqui. Eu perguntei. Só Rush. Aí eu pedi pra voltar, pra eu ordenar corretamente que eu falei isso, que a ordem da chain desse deck importa. Eu vou dar Chainlink 2 Borger aqui. Eu perguntei se ele deu qualquer coisa. Eu falei que ele não podia fazer isso porque o Fenrir teria que ativar na resolução. Ok, eu Borger aqui. Eu perguntei se tinha alguma coisa. E é como Chainlink 3 eu dou o Raising pra forçar a Mascarena. Se bem que essa jogada não foi errada. Por mais que pareça, ela não foi errada porque eu preciso invocar o Borger. Ou eu preciso forçar a Mascarena. E aqui eu vou invocar mais um corpo de todo jeito. O atributo que é chato, mas é necessário. E aí ele dá como Chainlink 4 a Mascarena. Invoco a Little Knight. Vai bounçar aqui. Entra Borger. Na resolução eu dou Jalong Chainlink 1. Ela dá Chainlink 2 aí. Aí como Chainlink 3 eu dou Borger pra dar um draw. E na Chainlink 4 ele dá o coisa pra banir. O draw do Borger não foi bom. Foi outro Borger. E aí entra aqui. Eu pensei que... Eu esperei ele dar o Fenrir. Ele não deu o Fenrir. Aí eu decidi pra Battle. Na Battle eu tiro isso. E aqui o jogo meio que já acabou. Porque ele ainda tem a Fogblade e o Fenrir. Tá ligado? E... eu não tenho como. Aí na resolução decidi dar o Jalong na esperança de forçar a Fogblade. Sei lá. Vai que ele não lê. Ele precisou pensar muito. Eu falei que ele sabia tudo da minha mão, menos o draw. E aí ele ficou com medo do Valios altar isso aqui. E aí eu tenho que dar endphase, porque se eu tento fazer o Link 1, ele só dá Fogblade e eu perco. E é isso. Meio anticlimático o jeito que esse jogo acaba. Mas... é isso. E aqui eu tava, sei lá, me veio uma Ashe. Melhor, me veio um Terra. Uma unidade de terra aqui fazia uma completa diferença, porque entraria o Valios bounçando isso. Entraria o Valios bounçando isso. Entraria o Borger em defesa bounçando isso. E provavelmente a gente tentaria segurar o jogo. Eu não sei se no extra deck dele tem access code. Provavelmente tem. Mas se não tivesse, ele não teria como passar do Valios fácil. Só bater por cima. Enfim. E aí ele vai só... eu decido fazer aqui pra ele não simplesmente ir na Battle Phase e forçar. Aí eu dou Borger aqui, ele dá o coisa. Baniu. Eu sou Chainlink 2, mas enfim. E aí ele bate cabeça e bate direto e o jogo meio que termina. Não tem muito o que a gente fazer quanto a isso. É chato.
Mas essa Fog Blade foi uma interação demais, tá ligado? A gente ficou a uma interação de conseguir ganhar esse jogo. E pra mim, os jogos de Yu-Gi-Oh! Assim são muito legais. Foi chato da gente perder, mas foi um jogo muito bom, muito, muito, muito bom. Enfim, eu acho que o replay de hoje é esse.